Toda a evolução do paciente é cefalopodálica. E quando eu digo todas, é todas. Ah, mas por que eu não posso iniciar a evolução lá pelo pé, que é onde o paciente tem a lesão, e depois eu vou terminando o resto e fazendo tudo embolado? A evolução não é desorganizada que nem a sua vida. Então, toda a evolução é cefalopodálico. 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 Começa por aqui e desce até chegar no pé. Se o paciente tem a lesão no pé, vai ficar por último. Raciocina aqui comigo. Você aprende no seu curso técnico e principalmente no curso de graduação termos que você vai usar para fazer uma evolução, que na ausculta cardíaca está com bolhas normofonéticas, as pupilas são isocórica, anisocórica, miose ou midríase, fotorreagente ou não, o abdômen está com presença de ruídos hidroaéreos aumentados no quadro quadrado. Enfim, você aprende todos os termos técnicos que você precisa saber, tanto para dar assistência no paciente, tanto para saber sobre patologias, para medicar, para saber fazer uma triagem, mas principalmente para você saber evoluir. Porque quando você vai evoluir, a evolução ela é uma coisa padronizada por toda a equipe da saúde. Então não é só o enfermeiro que padroniza aquilo daquele jeito. É padronizada para os enfermeiros, para os técnicos, para os fisioterapeutas, para a nutrição, para os médicos. Todos eles têm uma forma de evolução. Isso não vai mudar para a enfermagem. Por que tem que fazer cefalopodálico? Por que você aprende na faculdade, no curso de graduação, que tem que ser uma evolução cefalopodálico? Pensa comigo. A pessoa vai ler tua evolução e ela só quer saber alguma coisa relacionada ao abdômen do paciente. Se você começar pelo pé, daí depois você vai lá pro dedo da mão, depois você sobe para a cabeça, depois você vai pro coração, depois você vai pro abdômen, teu colega vai ter que ler a tua evolução inteira para descobrir onde é que tá o abdômen para saber só isso que ele queria saber. E outra, vai ficar uma desorganização do caramba e muito feio, viu? Então, quando você começa padronizado da cabeça e vai descendo, você vai fazer uma coisa muito mais bonitinha que vai ficar entendível para todo mundo e até mesmo para você. Você sabe aquele negócio que dizem assim, o curativo é a cara do enfermeiro? A evolução também. Se você faz ela toda desregulada, meu querido, você é feio. Então, como a evolução do paciente é uma coisa mais completa, precisa ter anamnese, exame físico, tudo bem descrito, que é diferente de uma anotação de enfermagem, você precisa olhar, realmente você precisa olhar para o teu paciente. Se precisar virar ele de decúbito, você vira, você precisa descobrir o que esse paciente tem a mais do que estou te dizendo. Ah, o paciente está com uma pneumonia. Aí você vai lá, só evolui a questão da respiração, do pulmão, da expansão pulmonar, mas vai saber se não tem uma lesão por pressão na lombar. Você tem que olhar o teu paciente e você vai evoluir tudo. Você vai evoluir desde o cabelo. Então, por exemplo, assim, couro cabeludo íntegro, sem presença de sujidades. Aí você desce para os olhos, né? Pupila isofotorreagente, vai para a orelha, para pavilhão auricular interno e externo íntegro, sem presença de sujidades. E aí, quando você desce aqui pro nariz, você tem que colocar se tá com o uso de uma sonda nasoentérica ou sonda nasogástrica, ou algum catéter nasal para respiração, alguma coisa que esteja aqui no nariz. Aqui na boca, a mesma coisa. Quando desce aqui na boca, já coloca a presença de tubo, se o paciente está entubado, ou presença de sonda oroentérica, orogástrica. O que tem na boca também, questão de alimentação, se é via oral, como é que tá, se tá deglutindo bem, se não tá deglutindo. Então aqui se coloca também a nutrição, colocar que as mucosas estão íntegras e hidratadas, por exemplo, que daí conta como boca, conta como a esclera do olho. Desce pro pescoço, ver se não tem glândulos infartados, linfonodos ou glândulos, dá tudo na mesma. Você pode colocar região cervical com ausência de glândulos ou com ausência de linfonodos palpáveis ou linfonodos infartados. Aí você desce aqui pro peito. Aí aqui onde você vai fazer a ausculta, então a ausculta cardíaca e pulmonar, você pode começar por qualquer um dos dois porque eles são juntos. Então, por exemplo, você pode fazer tórax com boa expansão bilateral, ausculta pulmonar com presença de murmúrios vesiculares, que é o som normal do pulmão, mas pode ter sibilo, pode ter crepitações, pode ter roncos, isso vai dar a ausculta que você vai fazer. A ausculta do coração, você pode evoluir como ausculta cardíaca com presença de bulhas normofonéticas audíveis em 2 tempos. Por quê? Porque o coração que está batendo normal, ele tem essas bulhas cardíacas em 2 tempos, que é o tum-tá. Então, se ele tá tipo assim, tum-tá-tá, tum-tum-tá,
é porque tem alguma coisa errada, tá em 3 tempos, pode ter em 4 tempos, e aí o paciente pode ter alguma cardiopatia, alguma coisa que tá afetando o coração, que a ausculta tá diferente. Aí você vai evoluir também, mas se tá normal, é em 2 tempos que a gente ausculta o coração, né? Tum, tá. Descendo aqui pro abdômen. Vocês sabem que a gente tem a divisão do abdômen em 9 quadrantes, né? O hipocôndrio direito e esquerdo, o epigástrico, o mesogástrico, e assim vai indo. Na evolução, na ausculta abdominal, a gente divide só em 4. Então, faz uma linha aqui, quadrante superior esquerdo e direito, quadrante inferior esquerdo e direito. Aí você vai botar o diafragma do esteto, vai auscultar e você vai evoluir. Ausculta abdominal com presença de ruídos hidroaéreos nos 4 quadrantes, ou com presença de ruídos hidroaéreos aumentados no quadrante inferior direito. Ele pode estar aumentado, né, que pode indicar uma diarreia ou flatulência, como ele pode estar diminuído, que pode indicar uma constipação, por exemplo, e você vai evoluir também. E aí você desce para os membros. Você avalia os membros inferiores e os membros superiores. Ah, mas você não falou que é céfalopodálico? Beleza, céfalopodálico daqui até aqui. Eu posso, antes de ir aqui pro abdômen, colocar dos membros superiores, mas eu posso colocar também depois que eu termino o abdômen. Aí você abrevia, coloca membros superiores e inferiores íntegros, aquecidos com boa perfusão. Se tiver alguma lesão, daí você já indica em qual local que é, o que é essa lesão, o que estão fazendo para melhorar essa lesão. E por último, sempre por último, as eliminações. Eliminações fisiológicas ausentes ou presentes, ou se você quer separar, você fala eliminações vesicais para o xixi, presente ou presente em sonda vesical de demora ou ausente, e eliminações intestinais presentes ou ausentes, que aí você separa os dois. Agora, se os dois estão presentes, você pode colocar eliminações fisiológicas presentes ou ausentes. Aí vai como você quiser descrever. Tá, mas aí as eliminações ficam lá embaixo, assim, que são embaixo do abdômen, ficam embaixo dos membros inferiores, e os membros superiores ficam junto com os inferiores, mas era pra ser céfalopodálico, eu não tô entendendo. Pensa comigo. Eu vou estar falando dos membros. Membro superior e membro inferior. Então, se eu quiser falar deles dois juntos, eu posso falar. MMSS e MMII, aquecidos e bem perfundidos. Vai te ajudar mais, mas agora se você quer falar aqui em cima, quando você termina a ausculta pulmonar, por exemplo, você também pode colocar. Mas mais estruturado ficaria você colocar junto com os membros inferiores e ali você descrever as lesões que ele tem. Mas aí fica a teu critério também, tá? E aí, em relação às eliminações, é porque a gente não vai misturar ela com as outras partes, entendeu? Pense que eliminações é eliminações. Tá eliminando aquilo, então o que você tá eliminando vai ficar por último, tá? Então, por último, você coloca as eliminações vesicais. Agora, se o paciente tá com eliminações vesicais em bolsa, eliminações intestinais em bolsa de colostomia, ele vai estar com uma incisão no abdômen. Então, quando você for fazer o exame físico do abdômen, quando você for evoluir a ausculta do abdômen, você já evolui como é que está essa incisão, a incisão dessa colostomia, se estão tratando, com o que estão tratando, e daí nas horas das eliminações você coloca que as vesicais estão presentes e que a intestinais está presente em bolsa de colostomia. Também, o importante é vocês seguirem o céfalopodálico para não ficar desconfigurado. Uma hora fala do pé, outra hora da cabeça, outra hora do abdômen, fica muito feio. Então, assim, seguir uma ordem é como se fosse uma regra, entendeu? É regra que precisa ser feito o procedimento de sondagem vesical de demora com luva estéril. E é regra que você tem que fazer a evolução do céfalopodálico, porque senão vai ficar tudo desconfigurado e muito feio para você.